A história se inicia no antigo reino da Pérsia, onde o povo judeu vivia como exilado, sob o governo do rei Xerxes. Entre eles, havia uma jovem de grande beleza e virtude chamada Ester, que mais tarde ascenderia a uma posição de enorme influência, desempenhando um papel crucial na salvação de seu povo da destruição iminente. Na cidadela de Susa, o rei Xerxes organizou um grandioso banquete que durou 180 dias, com o objetivo de exibir toda a riqueza e esplendor do seu vasto reino. Ao final desse longo período, ele ainda promoveu uma festa de 7 dias para todos os habitantes da capital. No 7º dia, estando sob o efeito do vinho, o rei, tomado de grande entusiasmo, ordenou que sua esposa, a rainha Vasti, comparecesse diante de seus convidados para exibir sua beleza. No entanto, Vasti recusou-se a obedecer à ordem do rei, o que o deixou furioso. Enfurecido com o que ele considerou uma afronta pública, Xerxes, seguindo o conselho de seus ministros e conselheiros, decidiu depor Vasti, despojando-a de seu título de rainha. Para substituir Vasti, foi organizada uma busca em todo o império por uma nova rainha, uma jovem que fosse a mais bela dentre todas as mulheres. Foi assim que Ester, sob os cuidados de Mordecai, foi levada para o harém real, onde se destacou entre as outras candidatas por sua graça e sabedoria. Mordecai, entretanto, havia-lhe aconselhado a não revelar sua identidade judaica. Ester seguiu esse conselho e, após um ano de tratamentos de beleza, ela conquistou o favor de todos, inclusive do rei, que a coroou como nova rainha da Pérsia. Ester, a jovem judia, eventualmente seria escolhida para essa posição, o que mudaria não apenas o destino dela, mas também o de todo o seu povo. Durante o tempo em que Ester vivia no palácio real, Mordecai, seu primo e guardião, que frequentemente permanecia junto aos portões do palácio, fez uma descoberta alarmante. 2 oficiais de confiança do rei Xerxes, chamados Bigtan e Teres, estavam tramando um complô para assassinar o rei. Esses homens, que tinham acesso privilegiado ao monarca, arquitetavam um golpe traiçoeiro contra sua vida. Assim que Mordecai soube desse plano, ele agiu rapidamente, percebendo o perigo iminente. Sabendo da posição de Ester como rainha e sua proximidade com o rei, ele imediatamente enviou uma mensagem para ela, relatando os detalhes do complô. Ester, por sua vez, entendeu a urgência da situação e, sem demora, informou o rei Xerxes sobre a conspiração, atribuindo o crédito da descoberta a Mordecai. Uma investigação foi conduzida e o plano dos 2 oficiais foi confirmado. Como resultado, Bigtan e Teres foram executados e a vida do rei foi poupada. Esse ato heróico de Mordecai foi devidamente registrado nos anais oficiais do reino, o livro das crônicas, mas, na época, nenhuma recompensa ou reconhecimento lhe foi dado. Algum tempo depois desse evento, um homem chamado Amã, que era um agagita e um dos mais altos funcionários do reino, foi promovido pelo rei Xerxes a uma posição de enorme poder e autoridade, acima de todos os outros nobres. Com esse novo status, Amã passou a exigir que todos no império se curvassem diante dele em sinal de reverência e respeito. No entanto, Mordecai, um judeu fiel às suas crenças e convicções religiosas, recusou-se a se curvar diante de qualquer homem, pois acreditava que apenas Deus merecia tal honra. A recusa de Mordecai em prestar reverência a Amã despertou nele uma fúria descontrolada. O orgulho ferido de Amã o levou a conceber um plano maligno, não apenas para punir Mordecai, mas para exterminar todo o povo judeu no Império Persa. Em sua mente, a resistência de Mordecai representava a rebeldia de todos os judeus, e a única maneira de satisfazer seu ódio era eliminar essa nação por completo. Amã, então,
decidiu lançar sortes, um costume antigo conhecido como Purim, para determinar o dia exato em que o massacre dos judeus ocorreria. A sorte recaiu sobre o 13º dia do 12º mês, conhecido como o mês de Adar. Com essa data estabelecida, Amã aproximou-se do rei Xerxes, usando sua posição de influência para convencer o monarca a emitir um decreto que autorizasse o extermínio de todos os judeus do império. Para persuadir o rei, Amã descreveu os judeus como um povo diferente e separado, cujas leis não seguiam as do império, insinuando que sua presença era uma ameaça à ordem e à unidade do reino. Além disso, Amã ofereceu uma grande quantia de dinheiro, 10.000 talentos de prata, para ser depositada no Tesouro Real como incentivo. Sem saber das verdadeiras intenções de Amã e confiando na sua avaliação, o rei Xerxes concordou com o plano e selou o decreto com seu anel real, um sinal de que a ordem era irrevogável. Mensageiros foram enviados para todas as províncias do vasto império, anunciando que, no 13º dia do mês de Adar, todos os judeus, homens, mulheres e crianças, seriam exterminados, e seus bens seriam saqueados. O decreto causou grande confusão e pânico em todo o reino, especialmente entre o povo judeu, que agora enfrentava a perspectiva de aniquilação total. A cidade de Susa, onde o palácio real estava localizado, ficou perplexa com a severidade da ordem. Enquanto o rei Xerxes e Amã sentaram-se para beber, alheios à tragédia que estavam prestes a provocar. Ao saber do decreto, Mordecai rasgou suas roupas, vestiu-se de pano de saco e cobriu-se de cinzas, lamentando profundamente o destino de seu povo. Ele enviou uma mensagem a Ester, pedindo-lhe que intercedesse junto ao rei em favor dos judeus. Ester, no entanto, sabia que qualquer pessoa que se aproximasse do rei sem ser chamada corria o risco de ser executada, a menos que o rei estendesse seu cetro de ouro. Mordecai respondeu com palavras que ressoaram profundamente no coração de Ester. Não pense que, por estar no palácio, você escapará da morte. Quem sabe se você não chegou à posição de rainha justamente para um momento como este? Determinada e cheia de fé, Ester pediu a Mordecai que reunisse todos os judeus de Susa para um jejum de 3 dias, enquanto ela e suas servas também jejuariam. Após os 3 dias, Ester vestiu suas roupas reais e, com coragem, foi ao encontro do rei. Ao vê-la, Xerxes estendeu o cetro de ouro, poupando sua vida, e perguntou qual era o seu pedido. Ester, em vez de revelar de imediato sua petição, convidou o rei e Amã para um banquete. Durante o banquete, o rei novamente perguntou o que Ester desejava, e ela pediu que eles voltassem no dia seguinte para outro banquete, onde ela revelaria seu pedido. Amã, por outro lado, continuava cheio de ódio por Mordecai, incentivado por sua esposa e amigos, mandou construir uma forca de 25 metros de altura para enforcar Mordecai. Naquela noite, o rei Xerxes foi tomado por uma inquietação inexplicável que o impediu de dormir. Para distrair sua mente e possivelmente descobrir a origem dessa perturbação, ele pediu que os servos trouxessem o livro dos anais do reino, uma compilação de todos os eventos e feitos importantes que ocorreram sob seu governo. Ele esperava que, ao ouvir a leitura desses relatos, pudesse ser acalmado. No entanto, o que ele ouviu trouxe à luz uma negligência grave. Nos registros lidos naquela noite, apareceu o relato do ato heróico de Mordecai, que havia exposto o complô de 2 oficiais, Bigtã e Teres, que planejavam assassiná-lo. Xerxes ficou surpreso ao perceber que, apesar de Mordecai ter salvado sua vida, nenhuma honra ou recompensa lhe havia sido concedida. Essa descoberta incomodou o rei profundamente, e ele decidiu que essa omissão deveria ser corrigida imediatamente. Quando a manhã chegou, Amã,
Ainda tomado pela raiva e determinado a exterminar Mordecai, foi até o palácio com a intenção de pedir ao rei a permissão para executar Mordecai na forca que ele já havia mandado construir. Porém, antes que Amã pudesse fazer seu pedido, Xerxes o chamou para discutir outro assunto. O rei perguntou a Amã: o que se deve fazer ao homem a quem o rei deseja honrar? Amã, em seu orgulho e vaidade, presumiu que o rei estava se referindo a ele, já que havia sido elevado a uma posição de grande autoridade recentemente. Convencido de que estava prestes a receber mais honrarias, Amã sugeriu uma recompensa grandiosa. Ele disse ao rei que tal homem deveria ser vestido com as vestes reais, montado no cavalo do rei e conduzido pelas ruas da cidade, enquanto um nobre proclamava diante de todos: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Amã, em seu delírio de grandeza, acreditava que esse desfile de glória era o destino reservado para ele. No entanto, para sua completa surpresa e humilhação, o rei ordenou que ele realizasse exatamente isso, mas em homenagem a Mordecai, o mesmo homem que Amã queria ver morto. Xerxes instruiu Amã a pessoalmente vestir Mordecai com as roupas reais, colocá-lo no cavalo do rei e conduzi-lo pelas ruas da cidade de Susa, proclamando sua honra. O orgulho de Amã foi esmagado naquele momento. Sem escolha, ele teve que cumprir a ordem do rei e honrar o homem que tanto desprezava. Humilhado, Amã guiou Mordecai pelas ruas, anunciando publicamente o favor que o rei havia concedido a ele, sem imaginar que sua própria queda estava cada vez mais próxima. No mesmo dia, no segundo banquete organizado por Ester, o rei Xerxes, já intrigado pelas palavras de sua rainha durante o primeiro banquete, mais uma vez perguntou a ela qual era o seu verdadeiro pedido. Desta vez, Ester decidiu revelar a verdade. Com coragem, ela disse ao rei: poupe a minha vida e a vida do meu povo, pois fomos vendidos para ser destruídos, mortos e exterminados. O rei, chocado com essa revelação, perguntou de imediato: quem ousaria fazer tal coisa? Ester então apontou para Amã, que estava presente no banquete, e declarou: o adversário e inimigo é esse perverso Amã. A ira de Xerxes foi instantânea e incontrolável. Ele se levantou furioso e saiu para o jardim do palácio, tentando acalmar sua raiva e refletir sobre o que acabará de ouvir. Enquanto isso, Amã, percebendo que sua vida estava por um fio, começou a implorar desesperadamente a Ester por misericórdia. Ele se jogou aos pés dela, suplicando para que o salvasse da fúria do rei. No entanto, quando Xerxes voltou do jardim e viu Amã caído sobre o sofá onde Ester estava reclinada, ele interpretou a cena como uma tentativa de ataque à rainha. Com uma fúria renovada, o rei gritou: será que ele vai até mesmo atacar a rainha em minha presença, nesta casa? Nesse momento, os guardas do palácio entraram em ação, cobriram o rosto de Amã, um sinal de sua condenação. Então, Arbona, um dos eunucos que servia ao rei, informou a Xerxes que Amã havia mandado construir uma alta forca, de cerca de 25 metros, com a intenção de enforcar Mordecai, o homem que acabará de ser honrado pelo rei. Ao ouvir isso, o rei ordenou imediatamente que Amã fosse executado na mesma forca que ele havia preparado para Mordecai. Assim, o fim de Amã foi selado, e ele foi enforcado, encerrando sua trama traiçoeira. Após a morte de Amã, Mordecai foi elevado a uma posição de grande honra no reino, assumindo a autoridade que outrora pertencia ao seu inimigo. No entanto, o decreto de Amã que autorizava o extermínio dos judeus ainda estava em vigor, e o perigo para o povo de Ester não havia sido completamente eliminado. Mais uma vez, Ester corajosamente se apresentou diante do rei para interceder por seu povo. Xerxes,
desejando corrigir o mal causado por Amã, concedeu a Mordecai o poder de escrever um novo decreto. Esse decreto permitia que os judeus, em todas as províncias do Império Persa, se armassem e se defendessem de seus inimigos no dia designado para o massacre. No dia marcado para o massacre, os judeus prevaleceram sobre seus adversários, e em vez de serem destruídos, eles triunfaram. O povo celebrou sua vitória com alegria, e essa celebração deu origem à festa de Purim, que é comemorada até os dias de hoje como um símbolo da libertação e da fidelidade de Deus. A história de Ester é um poderoso testemunho de coragem, fé e providência divina. Ela nos ensina que, mesmo em momentos de grande perigo e incerteza, Deus pode usar aqueles que confiam nele para trazer libertação e esperança. Assim, com a sabedoria de Mordecai e a coragem de Ester, o povo judeu foi salvo da destruição iminente, transformando um dia de luto e morte em um dia de vitória e celebração. Essa história nos deixa um legado eterno de esperança e redenção. Em que mundo você deseja que seus filhos e outras famílias ao redor do globo aprendam sobre a Bíblia através de vídeos ou filmes de animação? Esta é a sua chance de ajudar a tornar isso realidade. Nossa visão é criar vídeos bíblicos completos que contêm as histórias que levam a Jesus, algo que grandes mídias como a Disney nunca fizeram. Todo o nosso conteúdo é gratuito e estará disponível no YouTube. Obrigado por fazer parte dessa missão incrível. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para receber notificações sobre nossos vídeos mais recentes. Não se esqueça de curtir, comentar suas impressões e compartilhar com amigos e familiares. Obrigado por assistir.